Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou o Caio Zanon, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou ao lado da doutora Michele Daltro para mais um episódio. Sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo, titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o custo-efetividade em cirurgia. É um tema extremamente atual que a gente tem que discorrer bastante sobre ele. E para isso a gente está recebendo a doutora Luciana Haddad, cirurgiã com atuação destacada em transplante e avaliação econômica em saúde, com uma linha de pesquisa muito consistente em microcusteio, custo-efetividade e tomada de decisão baseada em valor, aplicada à área digestiva e também ao transplante. Ela é médica livre docente pela USP, com pós-doutorado em avaliação econômica em saúde, assistente do Serviço de Transplante de Órgãos Abdominais do Hospital das Clínicas da USP e presidente da BTO. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada pela apresentação e por me chamar para falar sobre um tema que eu adoro e nem sempre tenho oportunidade de falar. Então, vai ser um papo bem bacana. Exatamente. Perfeito, obrigado. Doutora Luciana, então, de forma geral, para a gente começar, o nosso público, a maioria são cirurgiões. Sim. E cirurgião não gosta de gestão, custo, cálculo, né? O cirurgião, ele quer operar e olhar e depois algum gestor puxa a orelha, ele fala, não, é assim mesmo, precisa fazer, né? Então, isso eu acho que é uma barreira, né? Total. Como a gente começa nessa quebra de barreira? Qual que é a importância para o cirurgião, para ele entender que não é só operar, que ele precisa entender do custo, da gestão, do local onde ele está, qual é o melhor tratamento que ele consegue fazer dentro daquela condição, né? Pois é, quando a Michele me convidou, eu fiquei temerosa, porque eu falei, ninguém vai assistir o nosso papo. Cirurgião não gosta muito desse tema, mas ele está cada vez mais importante. Eu acho que quem trabalha tanto em hospital público quanto nos hospitais privados já teve algum momento onde algum gestor teve um papo com o especialista em relação a custo. Seja porque ele pediu muito exame ou está usando um equipamento muito caro, ou ele quer usar um equipamento e o hospital não tem. Isso é muito comum em ambientes públicos como o que eu trabalho, né? A gente gostaria de ter muito mais oportunidade de usar o robô e falta pinça, etc. É uma rotina em hospital público e cada vez mais discutida com os cirurgiões e todas as especialidades, mas eu acho que isso também está muito presente hoje na saúde suplementar, onde as operadoras de saúde tentam reduzir custos, né, para manter em equilíbrio a questão de sustentabilidade, custo e benefício dos procedimentos. Então, um cirurgião que tem esse entendimento, ele não precisa se especializar nessa área, nem fazer pesquisa nessa área, mas ele está um passo além para ter essa conversa e até para tentar, dentro das condições que ele tem de trabalho, ter mais acesso a equipamentos, medicamentos ou procedimentos que ele não teria se ele não tivesse esse conhecimento, até para conversar, dialogar com o gestor. Luciana, eu fiz isso lá em Cuiabá, que eu faço hepatectomia laparoscópica quando eu voltei em 2017. E aí, a justificativa do plano era, mas o material que você precisa para fazer assim, um outro cirurgião faz a mesma coisa que você e aberta. Por que a sua tem que ser laparoscópica? Porque o meu doente vai embora com 4 dias. O outro não, é um paciente que vai ficar 8 dias, às vezes até mais. A perda sanguínea é maior. Então, são esses pontos, né, que a gente tem que ter para justificar. Então, eu fiz isso. Eu levantei tudo que a gente gasta numa aberta e tudo numa laparoscópica. E eles viram que o custo deles pagarem uma laparoscópica, mesmo que eu utilize mais materiais, mais caro, era muito melhor. Tanto é que tem o kit laparoscópico doutora Michele lá, que eu consegui implantar com isso, né? Então, se você pudesse citar mais exemplos disso para os cirurgiões entenderem a importância, quanto que, em vez de você chegar batendo na mesa que você quer, como que você pode convencer da melhor forma, né? Acho que tem várias medidas que podem ser consideradas quando a gente pensa em avaliação econômica. Todas essas análises estão dentro de um grande bloco de pesquisa científica que é chamada avaliação econômica. Dentro da avaliação econômica, tem desde o que a gente chama de avaliação econômica parcial, que é só saber quantas coisas custam.
E por um tempo, aqui no Brasil, a gente viveu muito essa fase. E a gente ainda, para algumas coisas, a gente nem sabe quanto custa. Né? Quanto custa a sua colecistectomia? Quanto custa a sua hepatelaparoscópica aberta? É só falar de custo. Isso é super importante. Em geral, na saúde suplementar, eles já sabem quantas coisas custam. Mas no SUS, muitas vezes, a gente não sabe. E é super importante que a gente saiba. Por quê? Porque o investimento público também é nosso, né? A gente paga imposto. E a gente sabe que se investir muito de um lado, talvez esteja desinvestindo de outro. Quando a gente pensa em saúde, a gente tem que considerar o orçamento das esferas, né, governamentais, que são finitas. Então, é super importante saber quantas coisas custam. Isso é uma avaliação econômica parcial. Quando a gente vai para uma avaliação econômica completa, a gente sempre mede custo em relação a alguma coisa. E em saúde, a gente usa muito desfecho em saúde. Pode ser vidas ganhas, pode ser qualidade de vida ganho, pode ser um desfecho de dor, pode ser um desfecho de resultado, por exemplo, pressão arterial, 2 remédios que você vai comparar. A medida de desfecho pode ser quantos milímetros de mercúrio cada medicamento abaixou. Ou, por exemplo, controle glicêmico, vai depender muito do que você está analisando. Mas você usa um desfecho em saúde ou um desfecho de qualidade em saúde. Isso é muito importante porque a gente tem que considerar qual é o objetivo do nosso trabalho. Então, quando você faz uma hepatectomia, você tem que considerar os desfechos clássicos. Então, sobrevida em 30 dias, sobrevida livre de doença, depende da indicação, pode ser até qualidade de vida. Mas, quando a gente coloca um custo agregado, a gente tem que pensar o que a gente está tendo de benefício do outro lado. Então, quando você fala do exemplo da alta, comparando os 2 procedimentos, aberta e fechada, só no custo, na análise parcial, você já pode ter mostrado para um gestor que um é mais barato que o outro. Porque o tempo de internação tem um custo, os medicamentos, etc. Isso seria uma avaliação parcial, que a gente já, nesse modelo mais moderno, considera ela insuficiente. Porque a gente só está falando de dinheiro. E saúde tem que passar muito além do dinheiro. Mas se você mostrar para o seu gestor que, além de ser mais barato, seu paciente teve menos dor, voltou mais precocemente ao trabalho, ele foi produtivo na empresa dele ou no trabalho que ele exerce, ele teve uma qualidade de vida medida por algum instrumento muito melhor. Então, se aplica um questionário no cara que fez a cirurgia aberta no primeiro dia, no 6º dia, com 15 e 30. E a mesma coisa com o paciente da laparoscópica. Você mostra que o ganho de qualidade de vida foi muito maior. Então, você tem uma medida de custo-efetividade. E aí, esse impacto é muito maior do que só o dinheiro. Sim. E, muitas vezes, as novas tecnologias são mais caras. Mas, mesmo assim, o ganho de efetividade justifica esse investimento. E é isso que a gente tem que provar, por exemplo, quando a gente quer colocar alguma coisa nova no SUS. A gente precisa, mesmo tendo que investir mais, então, às vezes, o medicamento é mais caro ou muito mais caro, material, etc. Mas o ganho em saúde compensa esse investimento. Eu acho que é a diferença do custo e valor, né? Exato. Quanto custa e quanto ele vale de saúde, qual que é o desfecho de saúde para o seu paciente. Exato. Né? A gente está vivendo uma transição na Santa Casa, no nosso grupo de estômago e esôfago, sobre as gastrectomias vídeos e esofagectomias vídeos. Foram anos nessa batalha e a gente só conseguiu, na verdade, com uma diminuição de valores da empresa, por uma empresa parceira, que ela recebe o valor da aberta e fornece para a gente por vídeo. Vão ser 50 casos aí para uma implementação para talvez a gente conseguir essa transição completa. Mas para o gestor, assim, eu acho que são todos também que entendem esse caminho, né? Acho que do serviço público, né? Porque que depende de verbas terceirizadas, tem mês que recebe mais, tem mês que recebe menos, tem meta de saúde para bater, para ganhar. Acho que uma diferença nossa foi a tabela do SUS paulista. Que eu acho que você pode comentar que teve alguma mudança de valor aqui para os hospitais de São Paulo e assim a gente conseguiu implementar valor para o paciente, né? Porque o hospital recebe mais dinheiro, né? Acho que isso parte desse processo educacional. E, de fato, tem ainda muitos gestores que não estão completamente habituados, mas mesmo quando a gente fala em cenários onde as pessoas estão mais habituadas a avaliações econômicas completas, a questão é que o orçamento, às vezes, é
independente. Então, quando a gente fala que o paciente retornou mais precocemente ao trabalho, ele foi mais produtivo, ele consumiu menos analgésico em casa, todos esses custos não são benefícios para aquele hospital. Mas eles são benefícios que são avaliados para a sociedade, para o governo, para a empresa que a pessoa trabalha. E o gestor está pensando só na visão do hospital. Tem que ter essa diferenciação, e acho que ela é importante porque as coisas são baseadas em economia, né? O hospital quebra. O gestor tem que olhar para o orçamento do hospital dele. Mas algumas pessoas precisam ter um olhar mais macro. E acho que o olhar mais macro parte dessa visão de sociedade, de bem-estar, de valor pro paciente, né? Quando a gente fala hoje de medicina baseada em valor, a gente pensa muito na experiência do paciente, que pode não impactar em nada no orçamento do hospital. Mas hoje, por exemplo, os hospitais de ponta, com qualidade alta, que passam pelas JOIN, por todas essas acreditações, são avaliadas nesse sentido. O quanto você entrega de experiência para o seu paciente. Por que você pode, então, cobrar mais caro, ou você pode negociar melhor com a sua operadora, sei lá, porque ele oferece uma experiência, etc. Tudo isso faz parte de diferentes contextos. E no hospital público a gente tem muito mais dificuldade, lógico, porque os orçamentos são mais apertados. Em geral, o hospital nem está pensando em lucro, né? Ele está pensando só em sustentabilidade mesmo, em se manter. Mas eu acho que à medida que as pessoas vão aprendendo sobre esses conceitos, a gente consegue ter uma discussão mais interessante. Sim. Né? Acho que dentro do que é possível. Nosso país não consegue entregar tudo que a gente gostaria para os nossos pacientes. Acho que qualquer pessoa que estiver assistindo vai falar, nossa, eu queria tanto que tivesse isso ou aquilo. Os endoscopistas têm um monte de procedimento que não está na tabela. Dentro da cirurgia tem um monte de procedimento que não está na tabela e nem no rol da ANS. Então, todo mundo tem essa queixa em algum ponto da sua rotina de trabalho. Mas se a gente nem sabe como são os processos para que essas coisas mudem, a gente não vai conseguir mudar nunca. A gente foi naquele webinar que a gente fez das mulheres, a gente comentou um pouco da introdução de tecnologias no SUS, né? Você podia explicar para a gente como que funciona esse trabalho de custo-efetividade para incorporar essas novas tecnologias no SUS? No SUS isso é feito por uma agência dentro do Ministério da Saúde, que é a Conitec. Acho que hoje quase todo mundo já ouviu falar. Era uma coisa que há uns 5 anos atrás, quando eu falava, ninguém conhecia. Mas por conta de vacina, do Covid, várias coisas grandes, a maior parte da população e principalmente dos médicos já conhece a Conitec. Sabe que é a Conitec que avalia novas tecnologias. É importante lembrar que tecnologia não é só equipamento. Muita gente acha que é. Não, é medicamento, equipamento e procedimento. Tudo isso tem que ser avaliado pela Conitec. E as demandas podem vir de diversos setores. Pode vir dos próprios órgãos públicos, então, às vezes, o Ministério mesmo, ou uma secretaria estadual, algum órgão público. Pode vir das universidades, mas pode vir também das empresas, e muitos vêm, das farmas, das produtoras, ou pode vir de uma sociedade, como do CBCD. Então, o CBCD acha que deveria ser incorporado a cirurgia robótica para a hérnia. Ela pode fazer essa demanda. Então, pode ser CNPJ ou CPF. E dentro do processo, você tem que fazer uma revisão sistemática com meta-análise. São 3 documentos obrigatórios. Uma revisão sistemática com meta-análise, porque primeiro critério é a evidência científica de efetividade. Eficiência e efetividade, isso é uma meta-análise para mostrar que aquilo de fato funciona. O segundo é uma avaliação econômica completa, então é essa avaliação de custo, efetividade. E o terceiro é uma avaliação de impacto orçamentário. O que é o impacto orçamentário? É prever quanto isso vai custar para o Ministério nos próximos 5 anos. Depende, então, muito da incidência da doença. Porque se você está falando de vacina para crianças até 1 ano de idade, você tem que calcular o custo para vacinar a população inteira de crianças até 1 ano de idade no Brasil inteiro. Agora, se você está falando de uma medicação até que foi aprovada recentemente, que foi a mais cara do SUS, que custa 2 milhões e tal, para uma doença ultra rara, que tem 10 casos no Brasil ano, você está falando de um custo para 10 casos. Então, isso é impacto orçamentário, é o quanto essa aprovação vai impactar no orçamento de fato. Então, são esses 3 documentos que são avaliados lá na Conitec por uma plenária que tem membros de vários setores.
Tem pessoas da Anvisa, da ANS, das secretarias estaduais, municipais. Tem sempre representantes das sociedades envolvidas, os especialistas e até das sociedades dos pacientes. Isso é interessante também. Sempre tem uma presença de um paciente que vai falar, inclusive, sobre a experiência dele com a doença e com o uso da tecnologia. É bem interessante. Isso tudo é público, então tem tudo no site da Conitec, até as reuniões em si, fica tudo gravado no YouTube, mas as pessoas podem assistir também em tempo real, os documentos. E aí o governo vai decidir se vai incorporar ou não, baseado nessa análise. Isso é um caminho que o cirurgião só descobre quando ele tem algum problema, né? Não é? E hoje é muito interessante porque tudo que passa na Conitec automaticamente entra para o rol da ANS. Uhum. Isso é super importante também. Porque tem alguns procedimentos no passado que às vezes passavam na ANS, não estavam no SUS e vice-versa. E depois houve uma lei que unificou esses processos. Então, não existe mais algo que vai ser ofertado no SUS e que a operadora fala, não oferta. Porque isso existia, acho que todo mundo já viveu isso, né? Não, isso isso plano não cobre, aí vai para o SUS. Então, desde essa lei, tudo que veio depois, aí entram nas duas tabelas. Isso é importante. Falando um pouquinho do nosso meio ali, centro cirúrgico, né? Qual que você acha que, se existe isso, né? Um gargalo no centro cirúrgico que talvez, assim... por exemplo, eu observei quando eu assumi a chefia da cirurgia de um hospital lá de Cuiabá, do SUS até. Na verdade, ele é filantrópico. O que acontecia? Isso há 13 anos atrás. Eu chegava lá, eu queria operar. Não, essa sala está travada porque é do doutor fulano, mas ele não tem cirurgia hoje. Falei, me põe na sala. Não, a cirurgia do doutor... Falei, gente, como assim a cirurgia está travada? Vocês sabem o custo de uma sala? Né? Isso foi um gargalo que eu identifiquei na época. Mas, assim, quais os gargalos, assim, da gente tentar diminuir o custo de um centro cirúrgico, né? Pra gente como cirurgião. Porque, às vezes, tem cirurgião que é o chefe do centro cirúrgico. E eu acho que tem que ter esse feeling, né? Não, total. Eu acho que começar até com avaliações de custo parciais já mostrariam para esse gestor que não faz sentido a sala ficar fechada, porque ele tem um RH contratado para atender o centro cirúrgico inteiro, ele tem o profissional de limpeza, água, luz, etc. Quando você faz uma análise de custo, que é um negócio teoricamente chato, você aprende a gostar. Você entende que tudo custa. Então, essa luz aqui, a água, o profissional, isso é um custo muito importante na saúde. Muito importante. O recurso humano é sempre, ou quase sempre, um dos maiores custos em qualquer procedimento. Então, o fato de ter a enfermeira-chefe do centro cirúrgico, a circulante, a instrumentadora contratada em uma sala fechada, com certeza, você já mostraria rapidamente que é algo extremamente ineficiente. E isso passa por todas as etapas. Por exemplo, troca de sala, né? Isso também, a gente tempo, né? Lá no nosso hospital, é comum ter cancelamento de cirurgia porque estava programado 3 procedimentos, mas a troca... Então, será que não compensa contratar um profissional a mais ou uma empresa de limpeza? Sei lá, aí você tem que pensar qual é o teu gargalo, isso você só conhece quando você tem o dado. Então, a gente começou a marcar os tempos. Então, fim da cirurgia, fim da anestesia, aí quanto tempo demora para o paciente depois do término da anestesia ir para a RPA, quanto tempo demora para chegar o pessoal da limpeza, limpar a sala e chamar E aí, quando você anota esses tempos, você determina quais são os gargalos. Se é só um, às vezes mais de um. E você pode até fazer uma conta para ver como você melhora a eficiência. Às vezes envolve algum investimento, nem sempre. Muitas vezes não envolve investimento nenhum, mas às vezes envolve. Vamos contratar então mais um profissional de limpeza, ou precisamos de mais um técnico. Se você conseguir colocar uma cirurgia a mais por dia, isso se paga assim, muito rápido. E você faz uma conta do dia, aí do mês, do ano, e às vezes a gente gosta de trabalhar, dependendo do modelo, até 5 anos. Quando a gente faz essas modelagens que são olhar para o futuro, para mostrar para o gestor, olha, em 1 ano você paga essa contratação, ou vai comprar mais um set de laparoscopia, ou vai colocar o robô no seu centro cirúrgico. Em quanto tempo você vai pagar esse seu investimento para que você comece a ter um retorno? E você só consegue fazer essa conta tendo o conhecimento mesmo do dado. O desenho, né, do centro cirúrgico e como que ele tem o funcionamento dele, né?
É exatamente isso. E você acha que isso, provavelmente sim, né? Mas isso muda muito na saúde suplementar e no SUS, assim, esse tempo de mudança, talvez? Eu acho que cada vez mais as coisas estão se aproximando. Eu acho que antigamente existia um ritmo muito próprio da saúde pública, né? Mais lento, assim, mais tranquilo, do tipo, ninguém sabe quem está pagando a conta e ninguém vai ser mandado embora, ninguém ganha por produtividade, Concurso, né? ninguém vai ser demitido. Então tinha um ritmo muito próprio do SUS e um ritmo muito mais acelerado da saúde suplementar, onde as pessoas ganham pelo que produzem, as pessoas têm benefícios se elas atingem meta e tem um gestor muito mais em cima. Eu tenho percebido, pelo menos no Hospital das Clínicas, que isso tem se aproximado cada vez mais dentro do SUS, de reduzir desperdício, de melhorar os cálculos. Por exemplo, a tabela SUS paulistana, isso fez com que todo mundo olhasse para vários procedimentos que antes eram hérnia, ninguém está interessado em colicistese. Não, precisamos fazer mais uma colicistese, vamos aumentar, vamos fazer sábado. Será que compensa abrir o centro cirúrgico no sábado? No hospital público. Então, acho que cada vez mais está se aproximando, assim, os dois modelos. E tem gente que detesta essa filosofia, esse estilo da saúde suplementar, né? Mas eu acho que não tem como não ter essa filosofia, pelo menos parcial, no hospital público, porque a gente sabe que se continuasse num modelo de desperdício e descontrole, o SUS não fecha as contas. E a gente tem uma população muito grande ainda, inteiramente SUS. Dependendo dos períodos, elas até aumentam, né? Assim, a proporção 70%, 60% das pessoas são 100% SUS. E ainda tem um monte de procedimentos que não são ofertados ou tem fila. A gente sabe que os pacientes não têm acesso. Então... eu acho que eu vejo isso de forma prática na época da minha residência na Santa Casa e agora. A gente não tinha um gestor presente no centro cirúrgico, alguém que olhava tempo de sala, rodava, um enfermeiro-chefe que está muito mais ativo. Hoje o gestor sempre faz aquele bate-mapa, olha tudo, vê o que aconteceu, o que falhou, o que dá para puxar. Antes não tinha, antes era a tia chegou às 7, era no ritmo do residente. Eu falo, é o ritmo meio do residente. O residente tá, né, ele vai lá, limpa até o chão. E se ele é mais tranquilo. Não, e eu acho que por muito tempo, principalmente os hospitais de escola, funcionavam no ritmo do residente. Exato. Imagina hospitais não escola. Eu tenho pouca experiência em hospitais que não são hospitais de escola, mas aí deve ser no ritmo da enfermeira ou da circulo, sei lá. Mas o cafezinho, toda hora, o cafezinho. É isso que acho que todos os hospitais devem estar pensando modelos para melhorar, porque mesmo, pelo menos no estado de São Paulo, vários hospitais públicos agora recebem por meta, por número de procedimentos, de atendimentos, etc. Isso foi um jeito, obviamente, do governo melhorar a eficiência. Então, se você não fizer tantas hérnias ou tantas cirurgias oftalmológicas, sei lá o quê, você não vai fazendo queda do valor total do orçamento. Sim. E não ter um negócio fixo, né? Isso nesse mesmo hospital eu consegui quebrar isso do manter aquela sala fechada. E no mesmo hospital também a gente está fazendo isso do desenho dos horários, né? Pessoal me avisa assim, tem 1 hora que eu tô esperando sala, né? E eu fico como gestora do centro cirúrgico sem ser a gestora, né? Eu falo, por que tá demorando, né? Mas, enfim, a gente vai melhorando e fazendo as pessoas entender que aquilo ali é até o benefício delas. Sim. Elas vão poder pedir um aumento, elas vão poder pedir não necessariamente salarial, mas benefícios, né? Aumentar o seu cartão de alimentação, realmente ter um aumento, um prêmio, né? Então, você economizando, você mostra para o gestor, eu consigo trabalhar nisso aqui, eu quero uma contrapartida, eu quero um curso, eu quero, né? Isso a gente consegue pensar, né? Acho que é porque a minha mãe era economista. Então você também já está mais enturmada. Gosta um pouco de número, tem que gostar. Você já tinha... uma planilha de Excel. Não, desde os 9 anos, a minha mãe me ensinou a pagar conta. Ir no banco e fazer o pagamento da conta e a gente fazia o custo da casa em conjunto, desde criança eu faço isso. Então, para mim, é uma coisa natural fazer isso daí, né? Agora, falando assim sobre o conceito do quali, né? Você pode explicar pra gente melhor o que seria isso? Então, esse é o melhor modelo, assim, um dos melhores modelos para fazer custo-efetividade, que é quando a gente inclui a qualidade de vida ao desfecho em saúde. Então, o quali é quando a gente faz uma medida de qualidade de vida por anos de vida ganhos.
Por que isso é super importante? Isso funciona muito, por exemplo, para oncologia, onde muitas vezes você tem ou um quimioterápico ou uma cirurgia que não é curativa, mas que a pessoa tem um ganho de sobrevida. Você precisa avaliar se vale investir nesses medicamentos ou até num procedimento, porque muitas vezes eles têm um custo bastante alto, baseado no quanto essa pessoa ganhou de vida com qualidade. E essa medida você só consegue avaliando o paciente. Porque, de repente, esse paciente preferia ter passado 2 meses em casa, relativamente sem dor, etc., do que viver, por exemplo, 6 meses se aquele tratamento exigir uma internação hospitalar. Ou se ele tiver que lidar com náusea o tempo todo. Então, você aplica alguns questionários validados para medir qualidade de vida. E você faz a conta da qualidade de vida pelo tempo de vida que ele ganhou. E isso gera um número que vai de 0 a 1. E, por exemplo, se você tem um que dá 0,8 de quali e outro que dá 0,6, né? O 0,8 é superior. E aí você multiplica pelo custo. Então, você tem o custo-efetividade por quali. Pode ser que o custo dê igual, mas como você está usando esse fator, às vezes justifica o investimento de um custo mais alto. Então, esse medicamento é de dose única e é via oral. Esse é injetável todos os dias na semana. Em geral, oral. O quali muda muito. Quando você aplica o questionário nessas duas populações, às vezes dá uma diferença gigantesca. Então, se o via oral custar, às vezes, se a diferença do quali, um foi de 1 e o outro de meio, você pode investir o dobro nesse aqui. Entendi. E todas as grandes agências, e a Conitec inclusive, consideram o quali como uma boa medida de custo-efetividade, porque ela associa as duas coisas, né? Ela associa o ganho de sobrevida ou qualquer medida de saúde direta, porque o que a gente tem de saúde nem sempre está relacionado à qualidade de vida, né? A gente pode achar que a gente teve um super sucesso porque a gente fez o paciente viver mais tempo. Mas será que para o paciente aquilo foi de fato um sucesso? Se ele está super debilitado, com náusea, com dor, longe da família, das atividades da vida dele? Essa que é a questão. Eu acho que esses indicadores evitam aquela interpretação subjetiva do resultado, né? Aquele erro conceitual do que você falou. Ele viveu mais 2 meses, mas... Não foi 2 meses e no você hospital, transforma, porque eu falo que, principalmente o cirurgião, mas o médico em geral, ele gosta do dado. Então, se você falar qualidade, eu já fiz trabalhos que envolviam qualidade, que são os trabalhos qualitativos, que são a descrição do paciente, muitos trabalhos feitos por psicólogos. O cirurgião não gosta. Ele quer a medida. Quanto? Então, quando você aplica um questionário que transforma isso num número, o médico entende. Então, esse aqui deu nota 9, esse aqui deu nota 6. O mesmo questionário, que é um questionário validado. Então, hoje tem questionário validado em todas as áreas. A gente, por exemplo, no transplante tem o do cirrótico, tem o de pós-operatório. Então, por quê? Porque as perguntas são bem específicas. O questionário de qualidade de vida do cirrótico vai falar de ascite, vai falar de encefalopatia, vai falar de várias questões que, se não for um cirrótico, não tem por que perguntar. Então, os questionários hoje já existem. E tem os consagrados para todas as doenças, o FCS 36, tal, que são aqueles para várias doenças que também são válidos. Mas isso transforma uma experiência num número, né? E algo que você consegue mostrar numa apresentação e deixar isso mais claro, assim, para quem está avaliando. Falando um pouquinho do transplante, né? Que a gente está começando lá no Mato Grosso tem 1 ano, aí o pessoal questionando, falou assim, meu Deus, mas o custo do transplante é tão alto, que igual a gente mandou um fígado pro Pará, pro Rafael. Veio um avião de lá, buscou o órgão em Sinop, que eu tinha ido, e levou pro Pará. O custo do avião, eu fui para Sinop, fiz a retirada, solução de conservação é cara, né, tudo. Aí eu falei assim, gente, o dia que vocês verem um transplantado, um cirrótico, que tá na cama, não tá produzindo nada, e o cara às vezes tem 50 anos. Qual que é a expectativa de vida dele? Mais 20, 25 anos, produzir para a sociedade, que é o que você falou, sair do INSS, sair, né, ter aquela produção. O que eu via isso na França. O pessoal fala assim, quando que eu posso voltar a trabalhar? Entendeu? É você se tornar útil novamente para a sociedade. Tipo, o renal, ele sai da máquina. Ele vai se tornar produtivo para a sociedade, né? Então, eu falo que o custo
É esse que a gente tem que avaliar. Não quanto que obviamente que isso entra tudo no cálculo, avião e tudo. Mas o custo, a efetividade do transplante é essa, né? Exato. E esse olhar mais macro, porque talvez esse caso seja um caso que, pensando num custo-efetividade isolado, talvez a conta não fechasse. Mas você tem que pensar num programa de transplantes. Então, um programa de transplantes vai ter um caso que teve transporte aéreo, um caso que era um paciente super grave, com MELD super alto e que ficou internado um tempão, e vários casos que são mais rotineiros. Por isso que também o volume muda muito o resultado de avaliação econômica. E tem muita relação isso para vários procedimentos muito caros, que às vezes vale a pena trabalhar em centros que fazem um volume maior, porque ele reduz custo e esse custo fica diluído. Isso vale para cirurgia robótica, para as laparoscópicas hepáticas, sempre... e vai muito em paralelo à questão da curva de aprendizado, né? Melhora também resultado. Mas se torna mais econômico à medida que você faz em quantidade. Então, o programa de transplantes no Brasil, né, pensando em Brasil como um todo, só funciona porque você manda um órgão para o Pará. E a gente sabe que essa logística é fundamental, porque senão a gente não consegue ofertar órgão onde precisa. E aí, pensando no programa inteiro, ele é super bem sucedido e vale a pena o investimento, que é um investimento público, né? Igual, tipo, é mais barato eu retirar lá e mandar do que trazer uma equipe. Exato. Programar toda a FAB para poder levar do que pegar um avião menor, ou até um avião de carreira, que às vezes é o que a gente manda, né? A pessoa vai coloca o órgão no avião de carreira, sai muito mais barato do que deslocar a enfermeira, o médico, 2 cirurgiões e uma enfermeira de outro serviço para fazer a retirada, né? Exato. Por isso que vale a pena investir em equipes de retiradas em todos os locais, porque isso melhora a efetividade do sistema como um todo. Exatamente. Legal. E uma pergunta pessoal, de forma... Como você foi entrando nisso tudo? Como aconteceu? Foi por conta do meu pós-doc. Foi engraçado, porque eu nunca tinha pensado nessa área com essa visão, não era algo que eu tinha nenhum interesse particular. Mas quando eu estava interessada em fazer... Mas eu sempre gostei de pesquisa, muito. Desde a faculdade, fiz iniciação, já tive bolsa e fiz pesquisa na minha formação toda. E aí, depois do doutorado, eu tive vontade de fazer pós-doc. Não era algo muito comum na cirurgia lá no HC, mas eu estava disposta. E veio um edital, que era um edital de PP-SUS, com financiamento interessante, porque ele já tinha a bolsa associada ao financiamento do projeto. Porque normalmente são financiamentos separados, né? Ou você tem uma bolsa ou você financia o projeto, FAPESP, etc., a CNPq. E esse já contemplava as duas coisas. Só que ele tinha linhas específicas. É bem comum surgir esses projetos... com linhas determinadas. Então, uma era saúde materno-fetal, outra era saúde indígena. E aí, nenhum se encaixava no transplante, que eu já estava trabalhando no transplante. Só que tinha um que era avaliação econômica em alta complexidade no SUS. E aí, os outros, saúde materna, eu falei, esse não encaixa. Aí, esse eu falei, bom, acho que esse talvez eu consiga encaixar um projeto de transplante. Vou tentar. E aí, eu mandei falando que eu ia avaliar os custos dos transplantes no Brasil. Legal. E aí, foi aprovado. Quando foi aprovado, eu falei, agora eu preciso dar um jeito de fazer. E eu comecei a estudar. Como era um projeto de 5 anos, isso foi muito legal, porque já era um projeto para 5 anos, com 5 anos de bolsa. Então, eu passei o primeiro ano inteiro só aprendendo. Então, falando com um monte de gente, lendo, estudando, fazendo curso, etc., para aprender a fazer avaliação econômica. Aí, no segundo ano, eu comecei a coleta de dados. E foi assim que eu comecei. E é legal, porque como é uma área que pouca gente sabe, pouca gente gosta, te abre muitas portas. Porque aí virou minha linha de pesquisa. Quase 100% dos meus alunos hoje estão dentro dessa linha, porque eu prefiro orientar nessa linha. Às vezes tem um outro que não quer de jeito nenhum, aí a gente orienta outra coisa. Mas eu hoje já tenho falado, se você quiser trabalhar com farmacoeconomia, com sua efetividade, ótimo, senão vou te indicar um colega. Porque é muito mais fácil quando você está muito experiente numa temática. E abre portas para... Por exemplo, a gente fundou o NATES, a gente virou parceiro do Ministério, então a gente faz as avaliações para o Ministério, tem consultoria, várias coisas muito legais dentro dessa área. Por quê? Porque tem pouca gente que faz. Agora já tem muito mais. Nossa, hoje tem muito mais gente que faz e ainda bem, acho que tem que formar. E eu mesmo já tive vários alunos que hoje já também estão orientando ou trabalhando na área.
Tem muita gente que vai para a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica acaba contratando pessoas para trabalhar só com isso. E é tipo, um dos melhores cenários dentro dessa carreira, assim. Acho bem legal, bem importante. Legal. Eu falo que isso é importante para o médico até saber o quanto que ele ganha, né? Falando um pouco assim mais do pessoal de cada médico, né? Eu aprendi assim a calcular minha hora trabalhada. Porque aí é o tempo que eu não estou trabalhando, eu estou fazendo o quê? Eu estou com os meus filhos, eu estou na academia, eu estou com meu marido, né? Estou com a minha família. Então, eu preciso saber a minha hora trabalhada, né? Se eu estou recebendo bem, se eu estou recebendo o que eu quero, o que eu preciso, né? Aquela planilha, assim, de você descobrir o quanto você gasta para o quanto você ganha, é importante também. Porque o que acontece? O médico, ele forma. A gente fez um evento em Cuiabá e o pessoal de um banco levou o pessoal para falar sobre isso. O que acontece? O pessoal recém-forma, né? Aí ele vai lá, no primeiro mês, ele ganha lá seus 15 mil. O que ele vai fazer? Financiar um carro. Ele quer uma BMW. Que você vai pagar 10 mil por mês. Só que você ganha 15. Você vai comer como? Você vai morar como? Aí entra num ciclo de plantão para pagar o carro de 10 mil e esquece o resto, né? E aí a gente esquece o quê? A nossa qualidade de vida. Não, mas esse ainda tem que agradecer que ele está conseguindo plantão, porque hoje em dia nem plantão, médico recém-formado não consegue plantão, porque tem tanto médico se formando, médico sem residência. Então, assim, verdade. acho que isso lá no Mato Grosso ainda tem vaga. Tem que ir pro Mato Grosso, gente. Se você se formou e tá buscando um plantão, sai de São Paulo, porque em São Paulo não consegue nem plantão mais. Esse caso, Diz que é só o que oferece, né? O outro colega tá lá e fala, vai lá e pega. Tem aqueles grupos malucos. Ou o plantão no lugar central, pelo menos ele tem que ter uma residência, uma primeira residência, então, senão ele nem consegue. E como metade dos médicos hoje não tem residência, esses ficam numa guerra por plantão, que aceita o médico sem plantão e que paga super pouco. Numa periferia arriscadíssima. Então, também façam residência. Exatamente. Bom, já estamos com o tempo. Olha só como passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu acho que foi muito enriquecedor falar sobre cirurgia, ciência, custo, efetividade e focado no desfecho que é o paciente e a saúde global do paciente, né? Então, eu aprendi muito com você. Obrigado pela presença no podcast e espero que a gente faça mais algum episódio sobre alguma coisa, acho que dá para explorar ainda. Não, eu acho que o cirurgião ele tem que aprender a saber o quanto ele ganha, saber o quanto ele gasta e qual é o benefício isso para o paciente, exato, né? Também isso tudo é muito importante. Luciana, muito obrigado novamente. E deixa uma mensagem final pra gente. Exato. E acho que a mensagem tentem ter a cabeça aberta para várias áreas que talvez não sejam a sua atuação direta, mas que influenciam em como você vai ser um melhor profissional. Acho que essa é uma das áreas, tem muitas outras, né? A gente estava brincando agora a questão dos plantões, mas eu acho que quanto mais você tiver hoje, além da residência, esses diferenciais, você vai ter mais chance de se dar bem na sua carreira. Então, entre escolher um médico que fez a mesma residência, tem a mesma formação, e um que também tem, mas que entende de custo e entende como esse olhar influencia, talvez esse médico seja mais interessante para um hospital. E isso vale para uma série de outras habilidades que eu acho que hoje fazem parte assim, do médico mais completo. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e pela sua presença. Obrigada, gente. E você que quer se aprofundar mais no nosso colégio no CBCD, entre no site cbcd.org.br, que lá você pode se inscrever e conhecer mais. E siga a gente nas redes sociais, no CBCD Digestivo, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio.